Pessoal, tudo bem? Estamos aí mandando uma prática para vocês, tá? A gente está mexendo, trabalhando com manutenção elétrica predial e industrial. Já mandei um material para vocês. E agora eu vou estar mostrando aqui uma situação que acontece muito no dia a dia da gente aí, tá? Um circuito de dois interruptores, né? Obviamente, three-way, circuito paralelo, acionando duas lâmpadas, correto? Então eu já simulei um defeito ali. A gente vai lá achar o defeito com a simples chave de teste. A gente acha o defeito rapidinho para você não perder tempo. E muita gente fica quebrando cabeça, né? Então a gente já acha o defeito rápido. Vou mostrar para vocês. Em relação ao circuito, os senhores já sabem. Vocês já fizeram instalação predial, já fizeram projetos prediais. Então vocês já sabem simbologia, né? Então aqui nós temos o circuito 1 da iluminação, onde a gente tem fase e neutro. O neutro vai para as duas lâmpadas, isso é regra, e a fase seguiu para esse primeiro interruptor, beleza? Entre esses dois interruptores, a gente tem os dois retornos aqui, ó, que unem os dois. E do segundo interruptor, a gente tem o retorno A, que vem para essa e para essa lâmpada, tá? Então esse aqui é o esquema no unifilar. O multifilar, para a gente entender como a gente vai fazer na prática, você tem que ter esse desenho na cabeça, né? O multifilar, aqui ó, você tem a fase indo para o centro de um interruptor, o primeiro interruptor, ó, o primeiro que a gente foi lá, correto? O segundo interruptor, o centro dele é o que sai o retorno para as duas lâmpadas, aqui ó, o nosso retorno A para essa lâmpada e o retorno A para essa lâmpada, correto? E o neutro do outro lado aqui, ó. Temos os dois neutros aqui indo para a lâmpada. Fechamos o nosso circuito. Então, observa bem, o que eu quero que vocês entendam. Onde que está o defeito aqui que a minha lâmpada não vai acender? Então, com a chavinha de teste, a gente acha isso rapidinho. Eu sigo a fase, correto? A fase tem que estar chegando aqui no meu primeiro interruptor. Se a fase estiver no meu primeiro interruptor e esse interruptor estiver bom, qualquer posição que eu fechar aqui, se for superior ou inferior, que ele só tem um lado de acionamento, qualquer posição que eu colocar aqui, a fase tem que chegar no segundo interruptor. Não é isso? Se eu fechar esse lado aqui, a minha fase tem que chegar aqui no segundo interruptor. Se eu fechar aqui, a minha fase tem que chegar aqui no segundo interruptor. E se meu interruptor estiver bom, se eu fechei esse lado do interruptor 1 e eu fechei esse lado do interruptor 2, a fase ela tem que retornar até na lâmpada. Por isso que chama retorno, correto? A gente tem aqui a fase e aí a gente segue com retorno até na lâmpada. Isso se o neutro estiver perfeitamente encaixado, confirmado do outro lado, ok? Então agora vamos aqui no nosso circuito. A nossa lâmpada não está acesa, né? Vocês podem observar aí, a gente tem duas lâmpadas e eu tenho fase que está chegando no meu disjuntor, correto? O meu disjuntor está ok? Está ok. Ele deu segmento. Então a fase está chegando nesse interruptor? Tá. É igual eu falei para vocês. Independente da situação, o lado que eu fechar esse interruptor aqui, a fase tem que chegar nesse segundo interruptor, correto? Então, observa bem e mostrar para vocês. O interruptor está nessa posição, só abrir aqui porque a chave é muito sensível. De repente, ela dá aqui, ó, não deu, deu, correto? Olha lá, a fase está nesse ponto. De cá você não tem. A gente, fechando o interruptor no outro segmento, a fase chegou aqui, deixa eu abrir aqui, é porque está dando continuidade aqui do outro lado, olha lá, ó. Não deu, tá vendo? Ou seja, a minha fase chegou aqui. E eu sigo com a minha fase para a lâmpada, está indo? Não. Olha lá, ó. Não tem continuidade a partir do meu segundo interruptor. Então, qual é o problema? No centro aqui, ó, eu tenho que ter fase
aqui, ó, se eu fechar esse interruptor, eu tenho que ter fase no meio para retornar para a lâmpada, e não está acontecendo, ou seja, esse interruptor está com defeito, tá? O contato dele não está funcionando. Vocês viram que qualquer posição que eu coloquei, eu tive a fase ali, ó, tá vendo? Olha lá. Então, como não deu seguimento aqui, ó, qualquer posição que eu coloco aqui, ó, olha lá, ó, não tenho a fase no meio. Ou seja, não vai retornar para a lâmpada. Então, esse é o defeito. Achamos um defeito rapidinho com a nossa amiga chave de teste. Valeu, pessoal. Obrigado. Até mais. Pessoal, estamos juntos aqui de novo. Resolvi o problema. Troquei o interruptor, correto? Está retornando? Não. Aí, ó, tenho fase aqui, tá? Liguei meu interruptor, tá vendo? Então, ele está nessa posição aqui, ligado com o retorno aqui, ó. Se eu desligar a posição, eu não tenho retorno novamente. Se eu acionar esse camarada aqui do outro lado, eu acionei o outro e ele deu retorno pelo outro lado, correto? Então, é assim que funciona. Rapidamente, lá, ó, você vê agora, ó, a sua fase está retornando, chegando até lá na lâmpada. Beleza? Ou seja, com um simples teste, a gente resolveu um problema rápido de um circuito three-way. Valeu, pessoal! Obrigado!